Então, como eu estava dizendo a vocês, esse agrupamento de países hoje apresenta um crescimento econômico bastante significativo, né? Só que vocês lembram da nossa segunda aula, terceira aula, que falamos sobre países desenvolvidos, países subdesenvolvidos? Nós vimos que essas economias emergentes, elas tiveram um crescimento econômico bastante significativo nas últimas décadas, mas esse sucesso todo no campo econômico, ele não foi acompanhado no campo social. Então, aí abaixo tem uma tabelazinha que demonstra isso, né? Observem a tabela. Então, nós temos aqui a participação desses países no PIB mundial, né? O Brasil, a nona economia do mundo, com quase 2 trilhões de dólares do PIB, a Rússia, a 12ª, a Índia, a quinta potência econômica, a China, a segunda, a África do Sul, né? 32º. Então, vocês vejam a participação como é expressiva aqui dentro do PIB mundial, né? Dentro do comércio mundial. Agora, em relação ao IDH, vocês vejam aqui a discrepância, né? Como esses países estão distantes aqui em relação ao IDH. Né? Então, tem muita coisa ainda para resolver no campo social. Evidentemente que a gente assiste a umas melhorias significativas nos indicadores sociais, né? Nos últimos anos, mas não está ainda ideal, ou seja, a gente não tem ainda como comparar esses indicadores, né, com os países do primeiro mundo, os países desenvolvidos. Então, o BRICS seria uma sigla, né, não é um bloco econômico, é um agrupamento de países, existem acordos bilaterais entre eles, eles estão formalizando também um banco agora, né, de ajuda econômica entre eles, e que existe uma possibilidade muito concreta, muito real, de no futuro nós termos realmente um bloco econômico. Está claro isso, pessoal? Então, beleza, né? E aí a gente vai começar a caracterizar essas economias emergentes, né? Primeiro, a Federação Russa. Aqui está um mapa da antiga União Soviética. Cuidado com o mapa, eu tenho a maior preocupação é justamente a gente trabalhar essa questão do mapa, né, pessoal? Onde a gente observa aqui a presença hoje de 15 países independentes, soberanos, autônomos, né? São 15 países. Esses 15 países, até 1991, eles formavam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a partir do final dos anos 80, começa a ocorrer um processo de desintegração, né, desses países, daquele modelo de socialismo, e esses países eles passam por um processo de transição, onde saem daquela planificação econômica e passam a adotar novamente mecanismos de mercado nas suas economias. E em 91 ocorre o fim da União Soviética, onde as 15 repúblicas que formavam a União Soviética hoje são 15 novos países independentes e soberanos. Tá? Dentre as repúblicas que formavam a União Soviética, a antiga União Soviética, a Federação Russa sempre foi, a Federação Russa não, a Rússia, né? A Federação, o nome apareceu depois da independência, sempre foi a economia realmente, a república mais importante da União Soviética, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista político. A Rússia realmente sempre foi a república mais importante, né, da antiga União Soviética. Principalmente por conta do território, né, pessoal? Vocês vejam que é um território imenso e existe na Rússia uma disponibilidade muito grande de recursos naturais. A Rússia, a Federação Russa, hoje tem hoje é o maior produtor de gás natural do mundo, né? A gente vai conversar essa questão. Essa questão é importante aí para a gente entender a geopolítica hoje, né? Terceira produção de
de petróleo do mundo também na Federação Russa. Então, é um país realmente que tem essa disponibilidade. Falando de disponibilidade, tem um detalhe aqui que eu vou voltar para o mapa, para a gente. Observem, pessoal, o mapa dos BRICS, eu gostaria de fazer essa observação. Existe um fato em comum aqui, entre esses países que compõem os BRICS, é a extensão territorial. Né? Observem que são países extensos, né? Países que apresentam essa extensão territorial, e evidentemente que isso facilita bastante esse crescimento econômico por conta da disponibilidade de matéria-prima, né? Ou seja, se eu tenho um território extenso, vai existir a possibilidade justamente de eu ter essa disposição, né? Tanto de recursos minerais, combustíveis fósseis, né? Questão de solos e paisagens vegetais, né? Existe essa disponibilidade. Vocês sabem que, evidentemente, se você possui essa matéria-prima, você vai levar uma vantagem enorme, né? Você não precisa. O grande problema da Europa é justamente, e sempre foi, essa dependência em termos de recursos naturais, né? Sempre dependeu justamente da matéria-prima. Então, o que é que vai acontecer em 89? Começa a ocorrer um processo de... a pergunta de Hillary. Carlos, é parecido com a APEC? Não, o APEC, porque alguns livros que estudei me informam que a APEC não é um bloco. Outros me dizem que é. Preste atenção. Vamos lá, vamos ter essa dúvida aqui. Muito boa pergunta, Hillary. É o seguinte, a PEC é um bloco econômico. Só que nos blocos econômicos, entendam bem isso, existem estágios, né? São 4 estágios. Existe o estágio do livre comércio, existe o estágio da união aduaneira, existe o estágio do mercado comum, e existe o estágio da unificação econômica e financeira. Tá? Alguns blocos, eles defendem apenas o livre comércio, como o NAFTA e como a APEC, Hillary. Ou seja, a APEC é um bloco econômico porque tem tratado, ou seja, tem um acordo firmado de livre comércio. O que é o livre comércio? É quando você elimina as barreiras alfandegárias para que os produtos circulem livremente sem ser pago nenhum tipo de imposto. Né? Então, no caso da PEC, a PEC é um bloco, só que é um bloco onde se resume apenas ao livre comércio, como o NAFTA, né? Diferentemente da União Europeia, que já chegou ao 4º estágio, diferentemente do Mercosul, que defende justamente a formação de um mercado comum, nós estamos no estágio da União Aduaneira, né? Mas o nosso objetivo futuro é formalizar um bloco econômico com a formação do mercado comum, não é? Com a livre circulação de produtos, de empresas, de pessoas. No caso da PEC, não. A PEC é um agrupamento de países. Não existe tratado, não existe acordo. Ok? Não tem tratado. É um agrupamento de países. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para a questão da federação, da União Soviética. Então, em 91, ocorre o fim da União Soviética. Consequentemente, as antigas repúblicas soviéticas, essas 15 repúblicas aqui, elas conseguem essa independência e constroem estados soberanos, autônomos. Né? A Letônia, Estônia e Lituânia, olhem o mapa, olhem no mapa. Vamos viajar aqui no mapa. Essas repúblicas, elas hoje pertencem à União Europeia. Vocês lembram quando nós falamos da União Europeia? Em 2004, ocorreu a entrada de 10 novos países na União Europeia. Desses 10 países, 8 eram ex-países socialistas. No caso aqui, quem entra nesse processo seria Lituânia, Estônia, Letônia e Estônia. E esses 12 países restantes, eles formam a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes.
tá? Que formam, aí seria um bloco econômico, Hila. Aí eles formalizam toda uma série de acordos e protocolos, de metas e objetivos, né? Então, a SEI seria um outro bloco econômico formado pelas antigas repúblicas que formavam a União Soviética, certo? Teve um problema recente que a gente vai comentar hoje, cuidado com esses conflitos regionais, que é um assunto importantíssimo, né, pessoal? Que foi justamente a saída da Geórgia. Está vendo aqui a setinha aqui, a Geórgia? A Geórgia, em 2008, por conta de um problema que aconteceu com a Rússia, a gente vai conversar aqui hoje, ela sai da SEI, está isolada, momentaneamente não faz parte da SEI. Então, a SEI hoje seria formada por 11 países, né? Antigas repúblicas socialistas soviéticas, tá certo? Então, a Federação Russa, sempre, como eu falei para vocês, sempre foi a república mais importante da União Soviética. Tanto que, no tempo da Guerra Fria, a gente costumava falar assim, né? Era comum. Às vezes, a gente não falava União Soviética, a gente falava Rússia. Tá? A Rússia, Carlos, a Rússia. Tá? Mas, na verdade, seria a União Soviética, já que a gente falava muito da Rússia por ser a república mais importante. E aí, em 91, a Rússia consegue a sua independência e aí passa a se chamar Federação Russa. Ok, pessoal? Todo mundo ligado aqui no mapa, tá beleza? Essa questão da localização? Alguma pergunta? Para a gente passar para as características aqui da República Russa. Ok, Marco, beleza? Tudo ok? Posso prosseguir, beleza. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção. Então, vamos colocar aqui as características aqui da Rússia, né? Principais características. A 10ª economia do mundo, né? Houve uma transição, e foi uma transição difícil, né, pessoal? Já que vocês sabem, foi uma das nossas aulas, não me lembro se foi a segunda, a terceira aula, que nós falamos justamente sobre o processo de desintegração do leste europeu. E um dos motivos, são várias causas, né, pessoal? Um dos motivos foi justamente o atraso tecnológico que existia, sobretudo na indústria de bens de consumo. Comentei com vocês na aula passada, a indústria moderna, a gente divide a indústria moderna em indústria de base, que é a indústria mais importante, né? Que é as de siderúrgica, petroquímica, metalúrgica, né? As indústrias de transformação, que seriam as indústrias de equipamentos, e as indústrias de bens de consumo. Com a preocupação da União Soviética durante a Guerra Fria era com armamentos, então eles priorizaram a indústria de base. Todo o avanço tecnológico que existia na indústria soviética, né, era justamente na indústria de base. Eles não priorizavam nem a indústria de equipamento, nem as indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo são aquelas que produzem bens que são consumidos diretamente pela população, né? Então, eles nunca tiveram essa preocupação, né, de atender essas necessidades, né, da população em relação a esses bens industrializados. A preocupação era as necessidades básicas, sobretudo com a alimentação. Então, foi um momento difícil essa transição, porque eles saíram de um atraso tecnológico tremendo, né, para uma implantação de uma tecnologia moderna. E isso demorou um bom tempo. Os anos 90 foram anos difíceis para a Rússia por conta justamente das dificuldades nessa transição. E aí, o que é que eles fazem? Aí há uma abertura a investimentos estrangeiros no país, né? Aquela transição da economia planificada para a economia de mercado. Eles privatizam, né, muitas estatais, principalmente aquelas estatais que realmente davam prejuízo, né? O Estado não tem que ser dono de tudo, né, pessoal? O Estado tem que ter um compromisso com aqueles setores essenciais da população. Essa pandemia do vírus, do coronavírus, está deixando isso bem claro, que era uma discussão que sempre tivemos em sala de aula,
Ou seja, é importante termos um Estado forte em alguns setores, sobretudo a saúde. Vocês já vejam que os países que têm mais dificuldades hoje para superar essa pandemia é quando o Estado não tem uma presença forte na saúde. Né? Ou seja, qual é a grande preocupação aqui no Brasil? É a questão do sistema de saúde nosso, que está sucateado. Né? Então, ocorre esse processo das privatizações lá na Rússia, entrada de investimentos estrangeiros, e aí eles começam a dar sinais de recuperação a partir do século XX, né? Principalmente, né, pessoal? Principalmente em relação a esse ponto aqui, que é a questão, como eu falei para vocês, da disponibilidade que eles têm, né? Ou seja, tem um aspecto positivo aí nessa transição, porque com a transição vai ocorrer a abertura econômica. Lembrem que antes os países socialistas só comercializavam entre os países socialistas, né? E com a transição desse modelo de socialismo para o capitalismo, eles ampliam, né, as relações comerciais, e aí a Rússia pôde vender o seu petróleo, né, para a Europa Ocidental, já que não existia durante a Guerra Fria esse comércio, pôde vender o gás natural também, não é? E aí isso começou a gerar uma balança comercial favorável, e aí com essa balança comercial favorável eles começaram a apresentar recuperação nesse crescimento econômico, né? Então essa disponibilidade de recursos minerais, como também de combustíveis fósseis, foi determinante para o crescimento econômico da Rússia. Eu já disse a vocês a importância. Uma pergunta aqui de Hillary. Desculpa, Carlos, eu tenho uma dúvida. Uma questão que eu fiz, ela afirmava que a SEI foi criada como tentativa de manter o poder da Rússia nesses países. Está correto? A SEI, a Rússia, ela sempre teve receio de perder o contato, né? Essa relação com essas antigas repúblicas. Então, essa preocupação de manter a SEI, ela vai surgir justamente para estabelecer essa relação da Rússia com as demais repúblicas, correto? Porque no momento que a grande preocupação da Rússia era que essas repúblicas elas aderissem a outros blocos econômicos, não é? Ou seja, a União Europeia, né, se afastasse. Então, a criação da SEI, corretíssima, Hillary, a pergunta oportuna. A criação da SEI seria a possibilidade de manter o intercâmbio da Rússia com essas antigas repúblicas, né, soviéticas. Então, teve esse objetivo também, né, de manterem essa unidade que já existia no período da antiga União Soviética. Ótima pergunta. Voltando aqui para a questão da Rússia. Então, essa disponibilidade dos recursos naturais, né, principalmente com a entrada da Rússia no mercado comum da Organização Mundial do Comércio em 2011, pessoal, e como a China também, não é? Porque lembrem que a Organização Mundial do Comércio era um acordo restrito entre os países capitalistas. Não é? E com o fim do leste europeu, desse modelo de capitalismo, alguns países começaram a entrar na Organização Mundial do Comércio. Então, no momento que você entra nessa organização, você amplia os seus parceiros comerciais. A importância de você fazer parte de uma organização importante como, né, de comércio como a OMC. Então, a Rússia, a Federação Russa, entra em 2011, junto com a China, e isso contribuiu e muito, foi determinante para o crescimento econômico, a retomada do crescimento econômico desses dois países. Tá? Ainda existe um investimento maciço, né, na indústria de armamento, na indústria bélica na União Soviética. Isso é um motivo realmente preocupante para a Europa, né? Ou seja, a Europa, é interessante, vocês poderiam me perguntar, Carlos,
a possibilidade da, da Rússia entrar na União Europeia. Muito pequena, né, pessoal? Porque a Europa quer a União Soviética, a Rússia perto dela, né? Não quer tê-la como inimigo, mas não quer estabelecer uma relação muito estreita com a Rússia, principalmente com os problemas que existem internamente na Rússia, né? Essa questão da possibilidade de crescimento, né? Da influência russa. Então, isso não é visto com bons olhos pela Europa, né? É tanto que quando eles criaram o G7, aí depois ampliaram para G8, eles diziam assim, G7 mais a Rússia. Tá? Quarto ponto. Membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vocês sabem que a ONU tem vários conselhos, tem a Assembleia Geral, né? Mas dentro da ONU existe um conselho mais importante, que é o Conselho de Segurança, hoje formado por 5 países. No caso, dos Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Tá? Esses países eles têm um poder de veto, ou seja, vamos imaginar que ocorra uma Assembleia Geral com a participação de 100 países, tomem uma decisão lá nessa Assembleia, mas essa decisão ela só vai entrar, né? Ela só efetivamente vai ser colocada em prática se o Conselho de Segurança aprovar. O Conselho de Segurança tem essa prerrogativa, né, de vetar, de votar e vetar justamente essas decisões. Então, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança. Existe uma proposta, inclusive do mundo desenvolvido, de ampliar, são 5 países, a proposta seria o seguinte, ampliar, cortar essa questão do veto, seria só voto, cortaria o veto, e entrariam mais 5 países, ou seja, com assentos garantidos, seria Japão e Alemanha, e 3 vagas, as 3 vagas restantes seriam preenchidas por países emergentes, né? Em desenvolvimento. Vocês vejam que não existe mais esse termo países subdesenvolvidos, eles usam agora em desenvolvimento. Que seria um representante da América, um representante da África. Deixa eu dar uma olhada aqui no microfone aqui, que tem alguém aqui com o microfone aqui. Pronto. Aí seria um representante do continente americano, o Brasil seria um forte candidato, um continente da Ásia, um representante do continente da Ásia, que seria a Índia, e um representante da África, que seria a África do Sul. Então, ao invés de 5 países, seriam 10 países, isso é uma proposta do mundo desenvolvido, viu, pessoal? E não teria mais o veto, seria pelo voto. Então, a proposta, se tivesse maioria, seria votada e seguiria quem tivesse maioria. Essa é uma proposta que está em discussão na ONU para ser revista essa questão do Conselho de Segurança. Ok? Vamos para a segunda. Membro da PEC e da CEI. A CEI eu comentei com vocês aqui, né, que é um bloco formado por antigas repúblicas socialistas, soviéticas, e a PEC é aquele monstruoso bloco, né, que é o bloco que tem maior mercado consumidor do mundo, né, mas, como eu disse a vocês, é muito heterogêneo, existe uma discrepância muito grande em relação ao crescimento econômico entre os países membros, né? Aí você tem países como Papua Guiné e tem países como Estados Unidos, como China. Então, existe uma discrepância muito grande em relação a essa questão de crescimento econômico. Mas a coisa funciona, cara? Funciona porque é apenas um livre comércio. Ninguém pensa aqui em criar uma união aduaneira, ninguém pensa na PEC criar um mercado comum para livre circulação de pessoas, né? Isso não se fala, né? Isso não se discute. O objetivo aqui é apenas o livre comércio, né? O livre comércio. A entrada da OMC, que eu disse a vocês, foi determinante, a entrada da... Lembrem, por que a União Soviética não... Por que a Federação Russa não pertencia à OMC? Porque a OMC
foi criada justamente durante a Guerra Fria, né? E era um bloco, justamente um organismo internacional que trata sobre as relações comerciais. E era, naquele momento, na Guerra Fria, só existia a presença de países capitalistas. Com o fim do leste europeu, aqueles países que passaram por essa transição, né, da economia planificada para a economia de mercado, esses países começam a ser convidados, né, para fazer parte da OMC, e em 2011 a Federação Russa entra, como também a China. Então, isso foi determinante, como eu falei para vocês, porque aqui eu amplio, né, as minhas relações comerciais, ou seja, a Rússia hoje vende gás natural para a Europa, né, pessoal? Ou seja, a Alemanha, 40% do seu gás consumido na Alemanha, 40% vem da Federação Russa. Então, vejam que esse intercâmbio, essas parcerias comerciais foram possíveis a partir da entrada da Rússia na OMC. Passou por profundas mudanças com o fim da União Soviética e da Guerra Fria, eu já comentei aqui com vocês. Foram realizadas reformas econômicas e as privatizações. Essa reforma econômica, a partir da entrada de capital estrangeiro, de investimentos estrangeiros, a abertura econômica, né? E tem um detalhe aqui importante, um ponto importante para vocês não esquecerem, que seria, apesar de todas esse processo das privatizações, né? Diversas empresas, e aí vocês vejam que são empresas estratégicas, né? Ou seja, como o caso do petróleo, do gás natural, energia elétrica, continua pertencendo ao Estado, né? A maior empresa de gás do mundo é uma estatal, né, russa. Então, é aquilo que eu disse a vocês, o Estado não tem que ser dono de tudo, não. Tá? A economia, a maior parte da economia tem que estar nas mãos do livre comércio, para que exista competitividade, né? Agora, setores essenciais, primordiais, esses setores têm que ser controlados pelo Estado para que o Estado garanta essa assistência mínima à população, sobretudo com educação, com saúde. A gente vai falar aqui uma situação diferente na Índia, e aí a gente vai fazer um paralelo aí com a situação do Brasil, certo? Sempre é bom a gente entrar nessas discussões aqui, porque possibilita justamente essas analogias que a gente faz, essas comparações com a situação aqui no Brasil. Ok? E vem um problema sério aqui, e aí a gente entra nessa questão importante, que seria os conflitos separatistas. Né? Aí é um problema sério que a Rússia enfrenta, resolver essas pendências aí que existem dentro do território russo. E aí a gente vai destacar aqui os três problemas, são inúmeros, né, pessoal? Mas, com certeza, se aparecer algo na prova, lembrem que sempre na prova do Enem vem uma questão de geopolítica, né? Ou uma ou duas questões. Sempre vem. E um tema muito abordado é a questão desses conflitos, né? Separatistas. E os alunos sempre me questionam muito isso. Carlos, por que durante a Guerra Fria a gente não assistia a esses conflitos? Pessoal, durante a Guerra Fria, a gente dividiu praticamente o mundo em dois blocos, né? Leste e Oeste. Havia a hegemonia do capitalismo dos Estados Unidos no Ocidente e a hegemonia soviética do socialismo no Oriente. E a disputa, por isso o termo Guerra Fria, a disputa não foi bélica, né? A disputa foi ideológica, política, ou seja, quando era que a União Soviética teria uma vitória sobre os Estados Unidos? Quando a União Soviética conquistasse uma área, um território, um estado, dentro da área de influência do inimigo nos Estados Unidos. Então, esses conflitos sempre existiram. Essa questão da Chechênia é muito antiga, né? Lá na União Soviética, na antiga União Soviética, muito antiga. Agora, durante aquele período, realmente, esses movimentos eram abafados justamente com a violência mesmo, né? Entrada do exército, né? Prendendo, reprimindo, matando, para que não criasse, porque imagine aí uma situação dessa durante a Guerra Fria. Vamos imaginar uma área dessa importante, lá na Chechênia, eles brigando para se tornar independente,
da Rússia, e aí isso interessava quem? Aos Estados Unidos. Com certeza os Estados Unidos iriam ajudar, né, militarmente, economicamente, esses rebeldes, porque se eles saíssem vitoriosos, os Estados Unidos teriam um aliado aqui dentro do quintal, né, da União Soviética. Né? Então, é por isso que esses movimentos, durante a Guerra Fria, não esqueçam esse detalhe, esses movimentos eles foram abafados. Não é que esses movimentos, esse nacionalismo exacerbado, esses movimentos de separação, isso não é recente, né, pessoal? Isso são seculares. Agora, durante todo esse período da Guerra Fria, eles foram abafados, porque havia essa disputa por território. Tá? Ok? Vamos passar para os conflitos. Aí a gente vai falar um pouco sobre a Chechênia, a questão da Ucrânia, que é mais recente, né? 2014. A Chechênia, desde os anos 90, desde a independência mesmo das repúblicas, que já começa a ocorrer esse conflito. A questão da Ossétia, desse conflito na Rússia com a Geórgia, foi em 2008, e essa questão da Rússia, da Ucrânia, foi em 2014, né, que seria mais recente. Mas antes de entrar aqui nessa discussão dos movimentos separatistas, deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Está dando interferência, já resolvi. Já foi resolvida a questão do ar, tudo bem, sem problema, acontece. Ok. Marco, já que tu falou da relação da Rússia com a União Europeia, tu pode comentar a questão da Crimeia? Pronto, a gente vai falar justamente sobre isso, Marco, agora, viu? Que aí seria um dos conflitos. Beleza, Marco? Vai lá, vai mandando aí as dúvidas. Então, vamos lá. Vamos para os conflitos. Chechênia. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, no outro mapa maior, onde é que fica mais ou menos essa região. Essa região, ela fica, olha o mapa, não? Tem a Geórgia, ela fica mais ou menos aqui, ó. Agora, olha o detalhe, viu, pessoal? Olha o detalhe aqui, todo mundo ligado aqui no mapa. Ó, tá vendo aqui a setazinha, né? Ao lado aqui, ó, ao lado aqui dessa parte mais extrema aqui, ao oeste, né, da Rússia, da Federação Russa, nós temos o Mar Cáspio. O Mar Cáspio é onde nós encontramos realmente a maior quantidade de petróleo que é extraído pela Federação Russa. Quando a gente começar a estudar a estrutura geológica, a gente vai entender por quê. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque aí a gente iria fugir bastante, porque existe a possibilidade maior de você encontrar petróleo no fundo dos mares e oceanos do que no continente. Aí a gente vai entender, quando a gente estudar a estrutura geológica, a gente vai entender isso. É tanto que lembre que onde a gente encontra mais petróleo no mundo, em dois golfos, né? No Golfo Pérsico e no Golfo do México. Não é? Como aqui também no Mar do Aral, que existe aqui uma reserva imensa aqui, não é? De petróleo. Então, vejam bem, aqui, ó, o petróleo, eles extraem aqui, né? Aí aqui está essa região aqui, onde fica a Chechênia, o Daguestão, Chechênia, a Ingushétia, tá ok? Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar lá para o mapazinho. Vamos lá. Se localizaram? Tá vendo? O Mar Cáspio, né? Onde eu falei para vocês. Lá em cima está a Rússia, né? Está Moscou. E aqui é onde eles justamente aqui eles extraem o petróleo. Vamos lá. Essas repúblicas aqui são estados que pertencem à Rússia. A Rússia tem 40 estados. Né? 40, não, 200 estados. 200 estados. A Ossétia, a Ingushétia, né? A Chechênia, o Daguestão, aqui que é a última república. Só que todas aqui são repúblicas autônomas, mas administradas pelo governo soviético, pelo governo russo. Tá? Muito bem. Essa região aqui, então vamos lá. Os russos, qual é o grupo étnico russo?
Eslavos. Eles são eslavos. Qual é a religião russa? O cristão ortodoxo. Eu assisti uma aula do Gil que ele falava justamente sobre essa questão da... Interessante a aula, nessa divisão entre o cristão romano e o cristão ortodoxo, né? Então, eles são cristãos ortodoxos. Já os chechênios é uma etnia diferente e eles são muçulmanos, mas são islâmicos. Por que essa presença aqui? Olha o mapa. Por que essa presença aqui de islâmicos aqui, de muçulmanos aqui? Vocês lembram da aula passada que eu falei sobre a África? E nós vimos, eu disse a vocês que por onde o árabe ele passa, ele deixa um legado muito forte, que é a religião. Então, essa região aqui fez parte do Império Turco-Otomano. Aqui, o Império Turco-Otomano avançou até essa região. Então, ele deixou esse legado muito forte, que é a religião. Então, o que é que os chechênios querem, pessoal? Os chechênios, vamos entender, de maioria muçulmana, tem um grupo étnico diferente, tem costumes diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes dos russos. Então, eles querem a independência, eles querem construir um Estado independente, autônomo. Certo? Essa seria a causa principal. Aí entra a questão religiosa. Existem duas diversidades aí, né? A questão religiosa e a questão étnica. Ok? Então, esse é o desejo da Chechênia. É só da Chechênia, cara? Não. É o desejo da Ossétia, é o desejo do Daguestão, de muitas repúblicas aqui que têm esse desejo de se tornar independentes. Essa questão do nacionalismo, né, exacerbado, né, que promovem justamente esse desejo de independência. É claro, pessoal? Beleza, né? Por que a Rússia não aceita isso, Carlos? Tem dois grandes problemas aí para a Rússia. Preste atenção. Primeiro, vamos lá, vamos imaginar que a Rússia ela aceita a independência da Chechênia. Aí cria um precedente enorme para que as outras repúblicas, né, pessoal, também vão brigar por se tornarem independentes. Imagine o processo de fragmentação territorial. Imagine você perder território, pessoal. São territórios que têm recursos minerais, né? Recursos de combustíveis fósseis. Então, imagine aí, né? Ela não vai aceitar nunca perder território. Mas tem uma questão ainda mais importante. O petróleo que é extraído do Mar Cáspio, petróleo que a Federação Russa extrai do Mar Cáspio, eles não fazem as refinarias, eles não fazem um refino aqui próximo ao Mar Cáspio. Onde é que eles fazem esse refino? Em Moscou. Aí Moscou, pessoal, está lá. Eu vou sempre trabalhar com o mapa aqui, só um momentinho que eu vou voltar aqui, para a gente não ficar com dúvida aqui. Veja bem, ó, estão vendo o mapa, né? Aqui seria onde eles extraem, no Mar Cáspio. Aí eles levam esse petróleo como, Carlos? Em cima de caminhões? Não, eles levam esse petróleo através dos dutos, dos oleodutos. A mesma forma do gás natural. Onde eu encontro petróleo, eu encontro gás natural, né? Depois a gente vai entender também, quando estudar estrutura geológica, a gente vai entender isso. Né? Onde eu encontro petróleo, eu vou encontrar também gás natural. Então, os gasodutos transportam o gás, os oleodutos transportam o petróleo. Então, esse petróleo sai bruto daqui para Moscou, e aqui eles vão refinar, e aí vão vender esses derivados do petróleo. Sacaram aqui o lance do mapa, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, qual é o receio aqui? Porque o governo russo não senta com a Chechênia para discutir isso, não senta. Já tivemos vários conflitos armados, mortes, né? O conflito é sempre com consequências realmente catastróficas. Ele não senta para negociar com esses rebeldes. Primeiro,
Porque se abre essa exceção aí para a Chechênia, vai ser motivo para que as outras repúblicas também reivindiquem a independência. E o outro problema, pessoal, esse é o problema mais grave, veja bem, esses oleodutos, olha a seta aqui, que saem do Mar Cáspio, esses oleodutos passam pela Chechênia. Os oleodutos cruzam a Chechênia. Qual é o receio do governo russo? Aceitar essa independência da Chechênia e depois o governo da Chechênia proibir a passagem desses dutos. Imagine aí o prejuízo. Então, o governo russo não quer correr esse risco. Por isso que não aceita essa independência. Ficou claro isso? Segundo problema. Veja o mapa aqui. Tem a Geórgia é um país independente, muçulmana a Geórgia, né? A Geórgia é muçulmana. E aí tem os ossetas. Os ossetas, outro grupo étnico importante. Quando fizeram essa divisão da Geórgia, mas isso aí foi no tempo lá da União Soviética, quando fizeram essa divisão da Geórgia com a Rússia, eles dividiram os ossetas. Uma parte dos ossetas ficaram no norte e a outra parte dos ossetas, estão vendo o mapa abaixo aqui, ficaram na Geórgia. Tá? Os ossetas fazem parte de um grupo étnico diferente do que predomina na Geórgia. E os ossetas são católicos ortodoxos. E na Geórgia predominam o quê? Os muçulmanos. Aí tem uma situação diferente aqui. Vejam bem, viu, pessoal? No caso da Chechênia, vamos entender isso aqui. Se tiver dúvida, façam, mandem as perguntas. No caso da Chechênia, eles lutam para se tornar independentes, autônomos, soberanos, né? Quem briga aqui são os ossetas do norte? Não. Os ossetas aqui do norte convivem numa boa, porque eles têm uma aproximação com os eslavos muito grande. Quem são os eslavos? O principal grupo dos russos, o grupo étnico, e são católicos ortodoxos. Então, eles convivem aqui numa boa. Quem não convive aí legal são os ossetas que vivem no sul, da Ossétia do Sul, porque eles são católicos, então não convivem bem com os grupos étnicos da Geórgia, porque são muçulmanos. Então, o que é que eles querem aqui, os ossetas do Sul? Querem que essa região seja anexada a quem? A Rússia. Por conta de quê? Da identidade religiosa, étnica. Ora, a Geórgia não vai aceitar isso, perder território, pessoal. Vocês acham que a Geórgia iria aceitar isso? Não. A Rússia, Carlos? A Rússia, evidentemente, que iria agradecer bastante, porque aumentaria o seu território. Então, vejam que aqui é uma situação diferente, né? Aqui eles brigam para anexar. No caso da Chechênia, seria fragmentar. E no caso aqui da Ossétia do Sul, eles defendem a anexação da Ossétia do Sul à Rússia, pela independência, pela identidade étnica, religiosa. Ok, pessoal? Tá beleza? E a questão mais recente, que Marcos falou, a questão da Ucrânia. Então, a Ucrânia, vamos ver aqui o mapazinho da Ucrânia. Opa, não sei demais. A Ucrânia, ela vizinha a Rússia, né? E a Ucrânia é uma das antigas repúblicas soviéticas, que tem a maior aproximação com a Europa. A Ucrânia. Os governos da Ucrânia sempre tiveram essa ligação muito estreita com a União Europeia. Então, inclusive, a Ucrânia é um forte candidato aí para entrar, né, na União Europeia. Por que, Carlos, essa proximidade? Porque é pelo território da Ucrânia que passa, vou voltar para o mapa lá em cima, que passa justamente o gás natural que a Rússia vende à Europa. Que vai para a Alemanha, que vai para o restante da Europa. Esses gasodutos passam pela Geórgia, pela Ucrânia, né? Pela Ucrânia. Só que a Ucrânia tem uma parcela, como a gente está vendo aqui, da língua,
existe uma presença muito grande de ucranianos que defendem a aproximação da Ucrânia à Rússia. Ó, toda essa parte leste. Aí, cuidado com o mapa, né? Cuidado com o mapa. Toda a parte leste da Ucrânia, vou voltar de novo aqui para ver a setinha. Toda essa parte leste da Ucrânia, eles, vejam que principalmente essa parte bem ao extremo aqui, né? Tem mais de 50% aqui da língua russa. Então, eles têm uma afinidade maior com os russos, defendem uma maior aproximação da Ucrânia com a Rússia. Já esse lado oeste da Ucrânia, onde não tem presença de... são ucranianos mesmo, né? Não tem muita presença de russos, eles defendem a aproximação da Ucrânia com a União Europeia. Está claro isso? A população aqui que vive na parte oeste defende aqui, luta pela maior aproximação da Ucrânia com a União Europeia. Já a parte oeste e a parte leste da Ucrânia defende essa aproximação. Ok? A Crimeia, aí vamos aqui para baixo aqui. A Crimeia já pertenceu à Rússia, só que durante a União Soviética, durante o governo de Nikita Khrushchev, como ele era ucraniano, aí para agradar a Ucrânia, ele cedeu a Crimeia à Ucrânia. Então, a Crimeia, mesmo sendo autônoma, tendo um governo autônomo, ela pertencia à Ucrânia. E em 2011, o então presidente lá da Ucrânia decidiu ter uma aproximação maior com a Rússia. Que a Ucrânia deixasse de lado a Europa e tivesse uma aproximação maior com a Rússia. E isso causou, né, pessoal, uma revolta popular, sobretudo do lado oeste. E essa revolta ocasionou justamente a renúncia desse presidente. Inclusive, ele se refugiou na Rússia. Tá? Toda a revolta provocou justamente a renúncia desse presidente. Aproveitando essa insatisfação, essa instabilidade política na Ucrânia, o que é que a população da Crimeia faz? Vota um plebiscito e defendem a anexação da Crimeia, a independência da Crimeia e a anexação da Crimeia à Rússia. Então, o que é que vai acontecer? A Ucrânia perde a Crimeia. E aí, pela posição aqui, né, pessoal, ó, geopolítica aqui, ó, é a saída, né, a frota naval aqui mais importante da Rússia está justamente nessa cidade aqui, onde ficam aqui a base toda da armada aqui, né, naval da Rússia, fica aqui na Crimeia. E isso, evidentemente, que foi bastante interessante para a Rússia, já que aumentou o seu território e era uma área que eles reivindicavam, porque a Crimeia já fez parte da Rússia, né? E existe esse impasse. Tá? A população aqui defende justamente essa anexação da Crimeia à Rússia, a Ucrânia não aceita, essa discussão ainda está para ser resolvida, existe essa pendência. Qual é o grande problema aqui, pessoal? Mas vamos voltar para a questão estratégica. Em relação aos gasodutos aqui, né? Ou seja, essa independência, vejam bem para a gente finalizar essa discussão aqui. Essa independência aqui, essa autonomia da Crimeia, pode se estender, aí é preocupante para a Ucrânia, pode se estender para esses estados aqui que eu estou passando na seta, ó, que tem maioria russa. Ou seja, que eles depois decidam aqui, esses estados, a independência desse território e a anexação a esse território à Rússia. Então, vejam aí o problema da Ucrânia, a possibilidade de perder território. Tá? E para a Rússia de anexar mais territórios. E o problema aqui maior seria justamente, como eu falei anteriormente, é por aqui que passam os gasodutos que levam gás da Federação Russa, que é o maior produtor de gás do mundo,
principalmente quem abastece a Europa, não é? É aqui que passa justamente os gasodutos. Então, qual é o receio da União Europeia? É que esse conflito se chegue a um estágio, né, mais avançado e, para retaliar a Ucrânia, a Rússia não permita aqui a passagem desse gás para a Europa, né? Corte esse fornecimento. Imagine aí o caos que isso iria gerar. Então, por isso que a comunidade europeia quer logo uma situação aqui pacífica, que encontre uma situação pacífica, para que essa situação não chegue a uma situação realmente difícil, dessa da Rússia resolver cortar esse abastecimento desse gás. Ok? Vamos aqui para as perguntas. Tem a questão dos gasodutos, né? Que leva o gás até a Europa. Justamente, Marcos. É isso que eu acabei de falar para você. Esse Marcos sempre é um cara antenado, né? Essa questão dos gasodutos. Ou seja, essa briga entre a Rússia e a Geórgia não é interessante para a União Europeia. Porque se tiver resultados aí, né, catastróficos desse conflito, a Rússia pode, para retaliar a Ucrânia, ela fechar justamente esse abastecimento. Aí você diz assim, aí você pode perguntar, Carlos, uma coisa aqui que eu não consigo entender. Por que esses gasodutos passam pela Geórgia? Porque lembrem que esses gasodutos existem desde a antiga União Soviética. Aí não havia separação. Ucrânia, Rússia, Geórgia, né? Tudo pertencia à União Soviética. Né? Por que a Rússia não construiu as refinarias no litoral do Mar Cáspio? Né? Porque não existia, né, pessoal? Esses gasodutos eles foram construídos durante o período da Guerra Fria, quando existia a União Soviética. E aí não havia, né? Eles não, como era tudo um território, apenas um território, né? Então, eles não viam problemas aí. Agora, quando começou a ocorrer essa fragmentação, essa independência dessas repúblicas, aí esses problemas começaram a surgir. E aí, pessoal, está claro isso aqui? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Vamos lá, Isabel. A Crimeia foi um território que sempre pertenceu à Rússia, só que durante o governo de Nikita Khrushchev, que foi um governante russo durante da União Soviética, né? Governante da União Soviética, durante a Guerra Fria, ele, como era ucraniano, ele cedeu a Crimeia à Ucrânia, durante o governo dele. E depois a Rússia, depois com a fragmentação, a Rússia reivindicava, como a Crimeia sempre pertenceu à Rússia, né? A Rússia reivindicava justamente esse território, porque argumentavam que esse território pertenceu, né, por muito tempo à Rússia. Ok? Posso passar para a Índia? Alguma pergunta? Ok, vamos embora. Vamos embora. Pessoal, só um minutinho aqui para dar uma olhada aqui nos contatos aqui. Beleza, vamos embora. Cuidado com esse assunto, eu disse a vocês que normalmente aparece de uma, duas questões de geopolítica na prova, né? Então vamos lá. A primeira, a Rússia seria um país que pertence aos BRICS, e agora a segunda seria a Índia, ok? Tem duas questões aqui, mas a gente volta para discutir depois que a gente terminar a Índia, tá certo? Mais rápido. Então, ó, vamos lá.
É, antes da partilha de 1947, com a independência da Índia, né? Todo esse território aqui, prestem bem atenção, fora o Nepal, vou identificar aqui, cuidado com o mapa, né, pessoal? Paquistão, Índia, Bangladesh, certo? Isso aqui fazia parte do Indostão, né, que era a colônia da Inglaterra. E em 45 ocorreu a independência da Índia e nesse processo, logo após a independência, houve um processo de fragmentação territorial. Preste bem atenção. Então, ficou a Índia e surgiram dois novos países, o Paquistão, que faziam parte do Indostão, né? E Bangladesh. Surgiram depois do processo de independência da fragmentação territorial. A causa dessa divisão, dessa fragmentação territorial, é religiosa. Ok, pessoal? Vamos lembrar aqui dessa importância da questão religiosa. Aqui existe a predominância da religião hindu, não é? O hinduísmo. E no Paquistão e em Bangladesh, existe a predominância de muçulmanos. Então, aqui eu tenho muçulmanos, aqui eu tenho muçulmanos, islâmicos, e aqui eu tenho os hindus, né? Não convivem bem, né? Vocês sabem que a convivência aqui é complicada, tá certo? A gente vai discutir justamente sobre a Índia, mas todo esse território aqui marrom hoje, que hoje, vamos colocar aqui as características, seria a quinta economia do mundo, um país emergente, o processo de industrialização também tardio, semelhante ao que aconteceu com o Brasil, né? O processo de industrialização da Índia vai ocorrer a partir dos anos 50. Então, veja que é um processo recente, né, de industrialização. Em virtude de sua localização e extensão territorial, uma grande diversidade de climas e paisagens vegetais, não só de paisagens e climas, mas também de recursos naturais, né, petróleo, gás natural. É aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Vejam que o que é que existe em comum entre os BRICS? Eles são países de grande extensão territorial. Então, eles têm o fundamental aqui, o mais importante, o essencial, o primordial, que é a matéria-prima. Então, imagine, você numa crise, como a gente vai vivenciar uma crise logo após a pandemia aí, com certeza. Então, se você tem a matéria-prima disponível, fica mais fácil de você se recuperar economicamente, né? O problema é quando você não tem essa matéria-prima, que você vai ter que comprar essa matéria-prima. Então, essa é a grande vantagem desses países. É toda essa disponibilidade que eles têm de recursos naturais. Ok? Com mais de 1,2 bilhão de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Mas só perto para a China, em termos de população. E o país apresenta uma diversidade cultural de línguas, 7.000 línguas, é uma diversidade muito grande na Índia. A Índia vem se destacando em diversas áreas de tecnologia avançada, né, pessoal? Informática, sobretudo a informática, nos centros tecnológicos da Índia. E é isso aí que a gente sempre vai fazer aqui, analogia, comparação. Houve um investimento maciço no ensino superior na Índia. Pessoal, na Índia hoje existem 860 universidades, quase 900 universidades, 40 mil faculdades, 35 milhões de estudantes matriculados. Investimento que eles fizeram na educação superior, não é? Na produção dessa mão de obra qualificada, os institutos tecnológicos lá, a indústria farmacêutica, ou seja, quem produz todos esses remédios, né? A importância hoje no mundo dos genéricos, né? A farmácia do mundo é a Índia hoje. Esses investimentos justamente nesses setores da terceira revolução industrial. Os centros tecnológicos. Aqui no Brasil, nós pensamos, né, no desenvolvimento desses centros tecnológicos, que são os IFs. Mas, como
o Estado não investe nessa educação superior. Eu sempre dou o exemplo aqui da UFCG. O que é o UFCG ou um tecnopolo? Não é porque tivemos investimento do Estado. Foi a própria universidade, ou seja, como eles tinham lá na universidade profissionais, né, com uma qualificação muito grande, né, tudo doutores. Eu lembro que há 10 anos atrás o curso de computação, de engenharia elétrica, era tudo doutores. E aí, para não sair, eles não queriam sair daqui, né, porque a lógica era terem que sair, porque o Estado não iria investir. Eles começaram a divulgar as inovações tecnológicas deles para o mundo, nessas revistas, né? Nas revistas de ciências, essas internacionais, essas revistas. E aí eles foram divulgando as inovações tecnológicas e, a partir daí, eles começaram a atrair investimentos. Tanto que, quando você chega na UFCG, você pensa que você está num distrito industrial, pela quantidade de indústrias que existem lá. Então, a Índia ela investiu bastante nisso aí. Né? Ou seja, os centros tecnológicos lá, o vestibular, como são pequenos, o número é pequeno, apesar de toda essa quantidade, ainda o número é insuficiente para uma população dessa, né, pessoal? Imagine mais de 1 bilhão de pessoas. Então, nesses centros tecnológicos aí, a concorrência é de 1.000 para uma vaga. 1.000. É tanto que você, quando chega nesses grandes centros, você chega lá no Vale do Silício, eu tenho um ex-aluno que estudou no Evolução, hoje estuda lá na Califórnia, ele é funcionário da Google, e ele disse, quando chegou lá no Vale do Silício para estudar, ele disse, porra, eu só vou encontrar norte-americanos, porque vai ser difícil minha convivência. Quando ele chegou, disse que na sala dele, 40 alunos, não tinha um norte-americano. Eram indianos, eram coreanos, latino-americanos, né? Então, eles investiram muito, por isso que eles têm todo esse avanço, né, pessoal? Isso gerou crescimento econômico, esses investimentos nesses setores. Aí, ao contrário, eu peguei o jornal ontem, 600 bolsas da CAPES, aqui da Universidade Federal, o governo federal cortou. 600 bolsas de pesquisa. Aí realmente fica complicado, né? Então, esse crescimento, entendam, junto de toda essa disponibilidade de recursos naturais, e esses investimentos que eles fizeram, sobretudo no ensino superior, aí depois investiram na educação básica, dos 4 aos 14 anos, dos 5 aos 14 anos, é gratuita a educação. Agora, existe muita criança fora de sala de aula? Existe, por conta dessa população, né, pessoal? E o aluno normalmente tem uma dúvida aí, que diz assim, Carlos, eu não consigo entender como é que a Índia tem um poder aquisitivo, atrai empresas. Que poder aquisitivo? Já que existe essa quantidade toda de miseráveis, né, de excluídos, a distribuição da renda não é legal. Mas vamos lá. 20% da população da Índia tem um poder aquisitivo altíssimo, que é onde concentra a renda. Lá tem concentração de renda, é só analisar justamente os indicadores sociais. Então, 20% da população, de 1 bilhão de pessoas, dá quase 300 milhões de pessoas, pessoal. 300 milhões de pessoas com poder aquisitivo altíssimo. Imaginem o mercado consumidor, como isso atrai, né, esses investimentos. É a mesma coisa aqui no Brasil. A gente tem 10% da população que tem uma renda altíssima, de 200 milhões, dá um mercado de 20 milhões. É um mercado atrativo. São 20 milhões de pessoas que têm poder de compra altíssimo, né? Bastante elevado. Então, aí seria justamente os motivos que promoveram todo esse crescimento, sobretudo dessa mão de obra qualificada, né? A Índia exporta essa mão de obra, que é a migração de cérebros, né? Que seria justamente ela exporta essa mão de obra aí qualificada para o mundo inteiro. Agora, existem alguns problemas para serem resolvidos na Índia, né? Alguns problemas sérios, sobretudo movimentos, conflitos separatistas, que eu vou identificar aqui 2, né? Como também essa questão ainda das castas, que foi
aquela segregação toda social que existe das castas, tá? É proibida as castas, mas por uma questão cultural ainda está muito presente, né, na sociedade indiana. E essa questão dos movimentos separatistas. Não é bom um país ter conflitos internos, né? E qual seria o principal conflito? Seria Caxemira, tá? É uma região, vou voltar o mapa aqui, vou pegar aqui em cima. A Caxemira está justamente nessa área aqui que eu estou colocando aqui a seta, aqui na parte setentrional, né? O extremo norte da Índia. Essa região aqui, os caxemírios, né? Essa população da Caxemira, ela é muçulmana. Então, quando fizeram essa divisão do Paquistão com a Índia, parte da população da Caxemira ficou dentro do território da Índia. Vamos lá se vocês estão entendendo. 70% da população caxemira muçulmanos. Quando houve a divisão do Paquistão e Índia, a fragmentação, né? A criação de dois países, o Paquistão e a Índia, essa população do norte aqui, ela ficou dividida. Uma parte ficou no Paquistão, beleza, aqui ficou no Paquistão. O Paquistão é o quê? Muçulmano. Essa população da Caxemira é o quê? Muçulmana, sem problema. O problema é que essa população da Caxemira que ficou no território da Índia. A Índia é o quê? Hindu. E aí eles não convivem bem. Então, o que é que eles querem? Desculpe. Então, o que é que eles querem? Essa parte da Caxemira aqui, essa população aqui, querem que essa área seja anexada ao Paquistão. Aí, evidentemente, que é uma área importante, do ponto de vista de recursos naturais, passam dois rios aí importantes, o Indo, né? O Ganges. Então, são nascentes, são vias, são uma rede hidrográfica importante, fluvial importante. Então, a Índia jamais vai aceitar essa perda desse território. Então, aí existe esse conflito da Índia com o Paquistão por essa região da Caxemira. Resumindo, a população da Caxemira quer que essa região seja anexada ao Paquistão. Por quê? Pela identidade religiosa. São muçulmanos, o Paquistão é muçulmano, sem problema. Não querem ficar sobre o jugo, sobre o domínio dos hindus. Tá? Querem que essa região seja anexada ao Paquistão. E a Índia, evidentemente, que não vai aceitar essa perda de território. Então, seriam esses problemas. Tem o Punjab, que é outra região também que há um conflito que fica mais ou menos aqui nessa região, que é os Sikhs, que é um grupo étnico também, que luta também pela independência, né? Seria um movimento separatista. Então, a Índia tem que resolver urgentemente esses conflitos separatistas, né, pessoal? Imagine um conflito interno vai atrapalhar todo esse processo de modernização, de crescimento econômico que vem ocorrendo com o país. Imagine você ter um conflito interno, uma guerra, né, interna, como isso iria atrapalhar esse desenvolvimento econômico, né? O Brasil é um país abençoado, né? A gente, além de ter todos esses recursos naturais, a gente não tem problemas de ordem natural, terremotos, vulcões, né? Em relação a fatores climáticos também, furacões, tornados. E também, apesar dessa miscigenação toda que temos aqui, esse sincretismo religioso, né? Nós não temos problemas aqui de movimentos separatistas. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Essas questões aqui, eu já estou concluindo aqui, geografia passa rápido na aula, né? Então, tenham uma boa manhã, fiquem na paz e um beijo no coração.